Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos trabalhar na aula de hoje o pré-modernismo. Eu queria pedir desculpa para vocês pelo problema técnico que a gente teve. Eu não pude passar essa aula ao vivo. A vantagem é que ela é uma aula curtinha, uma aulinha de transição, então vocês podem dar uma olhadinha nela, coisinha rápida. Qualquer dúvida vocês sabem que vocês podem me chamar, me procurar, pedir ajuda, pedir explicação. Não tem problema. Qualquer dúvida, vocês anotem aí e depois pode me mandar pelo WhatsApp, pelo Insta, por e-mail. É livre. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que temos contagem regressiva de novo. Faltam 187 dias para o Enem. Vamos lá. Depois de quase 4 escolas literárias falando do mesmo contexto histórico, presos naquelas datas de pré e pós-abolição, nós chegamos ao pré-modernismo e junto com ele o caos no universo. O pré-modernismo tem uma data de início e uma data de fim bem marcadinha, diferente de outros períodos. Ele começa em 1902 e termina na Semana de Arte Moderna de 22, que inaugura a primeira fase do modernismo. Durante esse período nós temos a Primeira Guerra Mundial, como resultado da guerra, a ascensão dos Estados Unidos. Em 1917, a Revolução Russa. No Brasil, nós vivemos a entrada da República Oligárquica, que, para quem não lembra, é a mudança de poder entre Minas e São Paulo, que vai e vem, a República do Café com Leite. E a revolta da vacina, o sistema de impulsão para vacinação contra a varíola. O pré-modernismo é bem confuso, ele tem várias pequenas briguinhas. Ele, inclusive, é conhecido como um período de transição. Vocês podem ver que eu coloquei uns pontos de interrogação ali, porque ele meio que está em transição do quê? Sabe? A gente usa esse termo transição porque não é um período totalmente fechado com características específicas. Por isso ele é um período de transição. Porque ele é conhecido por ser um período muito eclético, onde muita coisa aconteceu. Tinha muita coisa acontecendo no país, tinha muita coisa acontecendo no mundo, e como resposta sai muita coisa da literatura. Então ele mescla coisas como o ufanismo, que é aquele amor à pátria que a gente vê muito na primeira fase do romantismo. Ao mesmo tempo a gente tem o criticismo, que é a ideia de analisar a pátria de forma crítica, que é muito parecido com o realismo. A gente tem o desequilíbrio social, que é exatamente esse pensamento dos autores de começar a ver outros lados da história, como, por exemplo, o olhar que vai se voltando para o Nordeste. Aqui começa os primeiros passos do que a gente vai ver lá no Romance de 30, que é começar a pensar sobre as críticas sociais do modo de vida das pessoas no Nordeste, da seca, da fome, esse tipo de coisa começa aqui. Existe um pouco da briga entre os sistemas liberais e conservadores, não só economicamente, como até mesmo literariamente. Existe gente tentando escrever de forma fixa, lembrando da forma, lembrando do modelo de narratologia, enquanto tem pessoas tentando criar novas coisas, que a gente vai ver ganhar força lá no modernismo. Então ele seria um período de transição, já que acontece muita coisa diferente, ou ele é só um período eclético, que não necessariamente todo mundo faz tudo igual. A gente pode pensar nisso porque essa discussão vai voltar quando a gente terminar o modernismo e entrar no que a gente chama de literatura contemporânea. Hoje em dia, a gente lê todo tipo de coisa, de Harry Potter a autoajuda, textos cruéis demais para serem lidos rapidamente e 50 tons de cinza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e ambas fazem muito sucesso. Então, o ecleticismo significa falta de ordem, logo nós estaríamos vivendo hoje outro período de transição, ou simplesmente é o fato de que quanto mais gente começa a se ter no mundo, mais tempo para reflexão, mais coisas a gente vai produzindo. O livro que inaugura o pré-modernismo, que diz para todo mundo, cheguei,
é uma obra do Euclides da Cunha. A obra se chama Os Sertões. O que eu preciso que vocês lembrem sobre Euclides da Cunha? Ele é, por nacionalismo raiz fiel, um jornalista. O Euclides da Cunha é um jornalista que é enviado para cobrir a Guerra dos Canudos. E o que ele resolve fazer? É muito tempo de viagem, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque havia o cerco dos Canudos, né? E como ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que ele ia encontrar quando ele chegasse, ele resolve escrever um livro sobre toda a viagem dele. E é daí que nascem os sertões. O sertão é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta, que é exatamente a primeira parte, que é conhecida como a terra, é o que ele narra quando ele tá indo até o lugar. Então ele vai narrando a vegetação, ele vai narrando o clima, ele vai narrando os animais que ele enxerga, ele vai narrando o que ele encontra na terra. Ele chega no homem, que é a análise que ele faz sobre as pessoas, sobre o que está acontecendo com as figuras da guerra, como tudo aquilo chegou ao ponto que chegou, e a luta, que é o que ele foi fazer, cobrir a batalha da Guerra dos Canudos. O livro é muito interessante por essas variações. São várias coisas que parecem não ter ligação uma com a outra. Ele poderia tranquilamente ter feito 3 livros, e ele não fez. Ele transformou todo aquele material que ele tinha em uma obra só. Quem lê o livro normalmente acaba desistindo, já que a primeira parte é a terra. E ele realmente tem análises de um jornalista. Então ele narra coisas tipo a vegetação. Ele narra os tipos das plantas cientificamente, qual é a graminha que sai no lugar. Então é um livro que vale muito a pena pelas diferenças narratológicas, já que ele, como jornalista, sabe que tratar da terra é uma coisa, tratar do homem é outra e tratar da luta é mais uma. Assim como pela riqueza que tem em cada um desses períodos. O primeiro trecho que vocês estão vendo ali em cima, o primeiro como se fosse paragrafinho, é um trecho da parte A Terra do livro. Os vales secos fazem-se rios, insulam-se os cômoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os, os grotões escancelados, e disfarça a dureza das barrancas e arredonda em colinas os acervos de blocos disjungidos. Percebam que ele está falando literalmente de planta. A gente mal entende o que ele está falando, porque ele começa a usar vários termos técnicos sobre botânica, clima, terra. E literalmente, a primeira parte do livro é ele basicamente fazendo isso. Narrando como os vales de flores, como os campos de águas, como as florzinhas nascem no chão. Segundo trecho ali, a gente vem do trecho do período do livro que ele chama de O Homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Ele está indo para o Nordeste, então ele meio que começa a descrever as pessoas que ele está encontrando no caminho. E isso é muito importante, essa narração do sertanejo. Como eu disse para vocês, ele vai dando abertura para o que a gente vai ver no Romance de 30. Como, por exemplo, em obras como o 15, Vidas Secas e outras que tratam da figura do sertanejo, do jagunço, do nordestino. O que a gente está vendo aqui? Que ele está dizendo que o sertanejo é forte. O sertanejo sobrevive a coisas e intempéries que os mestiços que vivem lá no litoral do Rio de Janeiro jamais sobreviveriam. Porém, com essa vida sofrida, a aparência diz exatamente o contrário. Quem vê um sertanejo pensa que ele é um fraco, que ele não vale nada, porque ele tem a imagem sofrida, desgraciosa de quem apanhou do tempo e da vida. Então, o sertanejo é forte, mas a sua aparência sofrida não diz isso. O último trecho ali, a gente está vendo um período a respeito da guerra. Concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos, queimaram os corpos, alinharam depois nas 2 bordas da estrada,
as cabeças regularmente espaçadas, fronteando-se faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e domas multicores, selim, cinturões, capes de listas rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. O que ele tá falando? Que havia o cerco em Canudos. E que quando os jagunços venciam as intentes do exército, do governo, né? Eles recolhiam os corpos, penduravam as cabeças no caminho para que os outros que estivessem indo para tentar mais uma vez tomar a terra soubessem os que haviam morrido tentando, e eles penduravam os restos das fardas e das coisas como um aviso, tipo, ó, por aqui já passou toda essa galera que não conseguiu. Vocês vão tentar mesmo mais uma vez? Para quem lembra, a Guerra dos Canudos teve um número assustador de baixas de ambos os lados, mas pensando quantos homens haviam em Canudos, a quantidade de homens do exército que se perdeu é totalmente inacreditável, visto as condições que eles tinham de batalha. Aí a gente vai para uma mudança. Como eu disse, né, o período é totalmente eclético. Então, vamos para algo eclético. O segundo autor que a gente tem no período é o Graça Aranha. Esse tiozinho aí com mó cara de show. Ele é um diplomata. E isso também é importante. Tanto quanto ser jornalista é importante para o Euclides. Por quê? Nós estamos na República do Café com Leite. O que isso significa? Que se precisa de força de trabalho. E quem lembra, nós recebemos uma força de trabalho estrangeira. E é daí que nasce a obra Canaã. Canaã narra nada mais, nada menos do que o sistema da migração da vida dos alemães para o serviço no Brasil. O Graça Aranha escreve sobre a vida dos imigrantes alemães como trabalhadores nos cafezais paulistas. O interessante de Canaã é o ponto de vista que o Graça Aranha resolve abranger. Ele poderia, como descendente, pensar em fazer da melhor forma possível, com a melhor representação para proteger e valorizar o seu povo. Mas ele faz isso de uma forma muito justa, muito lúcida e totalmente realista. Então a gente tem fala dos personagens dele, o Lentz principalmente, em que eles são extremamente racistas, xenofóbicos, em que eles estão insatisfeitos, porque a gente tem que lembrar que os homens que vieram da Europa não eram homens ricos, eram pessoas pobres ou medianas que vinham tentar a vida para cá. Ao mesmo sistema do que aconteceu no ciclo do açúcar, no ciclo do ouro, a gente tem no ciclo do café. Mas o que se tem feito é quase nada, e ainda assim, o esforço é do europeu. O homem brasileiro não é um fator do progresso, é um híbrido. E a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. Vê? A história. Os seres são desiguais, mas para chegarmos à unidade, cada um tem que contribuir com uma porção de amor. O mal está na força. O que o próprio personagem está dizendo aqui? Que muita pouca coisa está sendo feita, está se conseguindo fazer no Brasil. Que o Brasil ainda está andando a passos muito rasos, muito vagos. Porém, o pouco que se faz ainda não é o brasileiro que faz. Quem está fazendo é o europeu. Que o brasileiro é preguiçoso e que não se faz civilização com raça inferior. Ou seja, ele está falando, o brasileiro é um inútil quando o fator é progresso. Porque o brasileiro é pobre, é preguiçoso e não quer fazer as coisas para que faça o país andar para frente. E é exatamente por isso que eles, europeus, são necessários para que tudo funcione. Entendido? Aqui a gente tem alguém que ficou muito conhecido, que provavelmente todos vocês conhecem, provavelmente muitos não gostam, que ele é um homem que, infelizmente, apesar da grande contribuição, é bem contraditório, que é o Monteiro Lobato. Contista, cronista, cartunista, a gente hoje chamaria ele como cartunista, né? Já que ele acabou produzindo fórmulas de histórias, mesmo não apresentadas como gibis ou cartoons, ele criou histórias que serviam para isso, ele só basicamente não conheceu o sistema, que depois foi transformado, né? O importante do Monteiro Lobato é que ele
não vou dizer inaugura, mas ele meio que ressuscita algo que um dos principais autores modernistas vai usar, que é o regionalismo e o folclore. Quem lembra do Sítio Pica-Pau Amarelo, a gente tem lá a Cuca, a gente tem o Saci, a gente tem vários personagens que são do folclore brasileiro. E quem também lembra, na primeira fase do modernismo, nós vamos ter um grande autor que curiosamente fica famoso pelo folclorismo, que é na obra Macunaíma. Então, quando eu digo para vocês que muito do que a gente vai ver depois começa aqui, é exatamente disso que eu tô falando. Os Sertões inaugura o romance regionalista de 30, basicamente. O Monteiro Lobato meio que inaugura esse sistema de brasilidade folclorista, de recuperar o que o Brasil tem por natureza, que o Mário de Andrade vai usar em Macunaíma, tá no Monteiro. É claro que o Monteiro Lobato escreveu muito mais do que literatura infanto-juvenil, mas como, infelizmente, no Brasil nós temos pouquíssimos autores que trabalharam mesmo sobre a ótica da literatura infanto-juvenil, foi como ele ficou mais conhecido. Vocês podem pensar que depois do Monteiro nós temos o Ziraldo, depois do Ziraldo nós temos Maurício de Souza, e hoje não se tem um real ícone da literatura infanto-juvenil. Mas, pra gente existe uma obra que é importantíssima do Monteiro Lobato, que é a obra Urupês. Vocês provavelmente não conhecem a obra em si, mas vocês devem conhecer o personagem principal dessa obra, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um dos motivos pelos quais as pessoas têm birra com o Monteiro. Por quê? O Jeca Tatu é um sertanejo, ou um jagunço, dependendo como vocês preferem chamar, visto que é o local. Porque muita gente prefere chamar de sertanejo de quem vem do sertão especificamente. Mas ele é um sertanejo, um jagunço, um desterrado do interior, que ele, ao mesmo tempo que ele é um sofredor, ele é um preguiçoso. Então o Jeca Tatu fica muito famoso, mas infelizmente ele é muito pejorativo. De um lado a gente tem autores como o Euclides refletindo a força do sertanejo, e do outro a gente tem alguém dizendo exatamente o contrário, que é o Monteiro. O Jeca Tatu infelizmente ficou muito famoso, e ele ficou mais famoso ainda depois de que um dos ícones do cinema, que era o Mazzaropi, passou a interpretar o Jeca Tatu. Então, além de tudo, ele passou a receber uma sátira cômica no cinema, na TV. O caboclo é soturno, não canta se não rezas lúgubres, não dança se não o cateretê aladainhado, não esculpe o cabo da faca como cábila, não compõe sua canção como o felado Egito. No meio da natureza basílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a enfolhescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro. Abre a dança dos angarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escachou. O permanente. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso de grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Então vocês podem ver que é uma representação não muito legal, não muito favorável, não muito tranquila, mas essa obra é muito forte do Monteiro. É uma obra que ganha muita força. Então, ela acaba hoje, né, vou ser sincera, na atualidade ela acaba sendo controversa para vida do Monteiro. Muita gente valoriza a obra que ele faz com o Sítio do Pica-Pau Amarelo como entretenimento infanto-juvenil, porém as coisas que ele escreveu em Urupês são muito complicadas de lidar na atualidade. Quando a gente coloca análise sobre o que ele está fazendo e sobre o que muita gente vai lutar para fazer depois, como a Raquel de Queiroz com o 15, ele basicamente está andando na contramão, fazendo um desserviço. Vem então alguém importantíssimo pra gente, o Lima Barreto. Por quê? Porque o Lima Barreto meio que corta essa vibe de valorizar a BR de qualquer jeito. Tipo, o Lima Barreto meio que fala, ok, legal ser patriota, legal ser nacionalismo, muito legal vocês recuperarem a cultura, mas não tá na hora de fazer alguma coisa mesmo?
Não tá na hora da gente olhar e dizer para as pessoas que X tá errado, Y também, Z não é assim. Não adianta a gente só falar que é bom, que é legal, que tá tudo certo, que vai melhorar, que uma hora vai dar certo. Existe um papel para a literatura como crítica. E ele faz isso perfeitamente em O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Para quem não conhece a obra, ele brilhantemente pega um personagem desesperadamente patriota que acaba sendo punido pelo governo pelo excesso de patriotismo. E acaba entrando naquele fluxo, né? Que é aquele que eu tanto amei e por tanto lutei, me ataca. A gente, infelizmente, está numa realidade muito parecida com a do Policarpo Quaresma, que é ter pessoas desesperadamente patriotas que não entendem nada de como é o funcionamento de um país. Tanto que o Policarpo Quaresma, a primeira trama dele é o fato de que ele acha que como o Brasil é o Brasil e tem que valorizar o que é BR, a nossa Constituição tinha que ser escrita em tupi. Então tem muita gente que hoje na atualidade, exige coisas do Brasil para brasileiros, para que nós sejamos BRs, para que nós valorizemos essa pátria acima de tudo e de todos, que não entendem como as coisas funcionam. E que, hora ou outra, acabam tomando a facada do próprio governo. O Policarpo é essa figura que infelizmente está sendo resgatada hoje e que o Lima Barreto está satirizando lá em 1920. Eu selecionei um trecho aqui que é importante para vocês pegarem mais ou menos a época que ele tá e o que ele tá, como é que é a forma de pensamento dele, tá? Eu vou pedir desculpa pelo barulhinho no fundo. Na verdade, o Major tinha um espinho na alma. Aquela recepção de Floriano, eu tô falando do Floriano Peixoto, tá? As suas lembranças de reformas não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia que ele fazia do ditador. Saíra ao encontro do Henrique IV de Sully e vinha esbarrar com o presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance de seus projetos, que os não examinava sequer desinteressado daquelas altas coisas do governo como se não o fosse. Então vocês percebam que ele tá criticando aqui o fato de que, tipo, que governo é esse que vai lá, faz reunião, faz coisa, onde as pessoas apresentam projetos e ele nem mesmo olha, nem mesmo avalia, nem mesmo liga. Se ele é tão patriota, tão importante para o nosso país, participou da proclamação da República junto com o Deodoro da Fonseca, quem é esse homem que aqui está cagando pro progresso? Vocês podem pensar na leve associação realidade-coerência com a figura do Bolsonaro. Quem é esse homem que tanto diz dar amor, valor pela pátria, se ele nem apareceu na porra do debate? O Policarpo tá fazendo exatamente, tá chegando à própria conclusão sobre a mesma coisa ao Floriano Peixoto. Essa figura que nós pintamos como a salvação da pátria quando auxiliou com a proclamação da República, agora está cagando pro andamento do país e trata todos os funcionamentos e áreas do governo como se nada fosse. É uma crítica pesada, forte, importantíssima e, infelizmente, totalmente atual. O pré-modernismo, como vocês viram, é bem vasto, bem diferenciado, bem diverso, tem coisas que não necessariamente se encaixam no mesmo lugar, mas que todas são muito importantes para coisas que nós vamos vir a ver depois, seja em progressão literária, como por exemplo, o que está nos Sertões vai ser totalmente difundido durante o Romance de 30, a ideia do Policarpo vai ser retomada agora na atualidade, tem toda essa seção de coisas do quanto essas obras vão servir depois, ao fato de como elas são diversas entre elas, ou seja, de como... Eu vou pedir desculpa o barulho que vocês ouviram no fundo ali, tá? Eu dei até uma pausa porque meus vizinhos é uma loucura. Mas, só para vocês entenderem, o pré-modernismo, vocês podem pensar agora, claro, refletir para vocês, é um período inteiro, visto toda essa diversidade, é um período de transição, visto que a gente vai ver o que eles começaram a ser realmente bem tratado depois. Não é o mais importante. O importante é vocês perceberem que começa aqui toda a mudança que a gente vai ver
lá no Modernismo semana que vem.